Olá, eu sou Levi Trindade e esta é a edição 16 do seu Planeta Semanal, trazendo o mundo do entretenimento até você. Vamos às notícias. Ryan Gosling será o motoqueiro fantasma. Johnny Depp de volta com Ebenezer. Star Trek, novo filme trará mudanças. Divulgado o trailer de Lanternas. Ram V e Ivan Cagle na CCXP. DC multipremiada no Eisner. Indiana Jones em minissérie pela Marvel. A trágica morte de Kaylee Hotel e a despedida a Plas Johnson. Tudo isso você fica sabendo depois da vinheta. Fique conosco. Seja bem-vindo de volta, eu sou Levi Trindade e vamos às notícias do nosso planeta semanal. Explodiu na semana passada por conta da exibição do painel da Marvel no Hall Age da San Diego Comic Con, a notícia de que Ryan Gosling, o ator que já interpretou o Ken no filme da Barbie, será o novo motoqueiro fantasma nas produções cinematográficas do MCU. Acontece que o personagem já foi interpretado duas vezes pelo Nicolas Cage em filmes pela Sony e também teve uma aparição do personagem, só que com outro intérprete e uma outra versão dele no seriado da Shield, que faz pouco tempo que foi exibido. E agora a Marvel ataca com Ryan Gosling, que andou falando pela internet que gostaria de interpretar esse personagem algum dia. E bom, conversa vai, conversa vem. Provavelmente já estava discutindo isso há muito tempo com o Kevin Feige, o chefão do Marvel Studios, e agora foi anunciado num painel que contou com diversos atores de várias franquias da Marvel, que inclusive teve o anúncio do Pantera Negra 3, contando com um novo intérprete para ser o protagonista, que é o filho do T'Challa. Então teremos um novo Pantera Negra. E o Ryan Coogler está na direção. No caso, também teve atores que já estiveram em produções dos X-Men que foram para o palco, o próprio Shang-Chi apareceu por lá, o Robert Downey Jr. focando no seu papel de Doutor Destino, e uma participação especial de penetra do Ryan Reynolds como Deadpool, perguntando se teria alguma chance dele aparecer nas novas produções. E ele foi informado que todas as cenas já estavam prontas e que não tinha mais como colocar nenhuma cena com ele. Provavelmente isso é uma brincadeira e deve ter sim alguma participaçãozinha do Deadpool no novo filme. Eu acredito que eles não vão desperdiçar essa oportunidade, dada a popularidade do personagem e seus filmes com os fãs. E e se o Deadpool se presta muito a isso, né? A essas brincadeiras, a essa loucura do multiverso, inclusive o último filme, Deadpool Wolverine, teve muito isso. Então eu acho que pode-se esperar uma participação sim do Deadpool. Agora, voltando ao Motoqueiro Fantasma, é, Ryan Gosling já fez vários papéis em que ele ou é um cara é, ligado à velocidade, personagens que são motoristas audazes, motoristas de fuga, pilotos de fuga, né, de grandes roubos. Já foi motoqueiro, já foi bad boy, foi mocinho, foi o Ken. E tem um fato engraçado, não diria uma baita coincidência, ele é casado com a Eva Mendes, que fez o par romântico do Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma, né? A grande paixão do Johnny Blaze. Então, seria interessante, né, se isso fosse reprisado, mas eu acredito que não vão fazer isso e o Ryan Gosling terá um novo par romântico, acredito, porque sempre tem um par romântico nesses filmes. O diretor será o Sean Levy, dirigiu o Ryan Gosling em uma produção de Star Wars que está prestes a estrear, e isso já mostra que a conexão entre eles se tornou muito forte e ele conseguiu convencer esse diretor a assumir a, a direção do filme, né, do Motoqueiro Fantasma, e eles convenceram a Marvel com uma história, um roteiro, uma ideia que recebeu sinal verde.
E isso traz de volta aos holofotes o fato de que em 2019 foi anunciado que teríamos um Blade, o Mahershala Ali foi escalado como protagonista, inclusive fez uma participação de voz, né, de dublagem em Marvel Zombies, e não ganhou seu filme, e provavelmente não terá. Inclusive o designer que foi responsável pela criação do logo do personagem para a superprodução disse que já considera esse filme como cancelado e que não mais haverá Blade no universo da Marvel, pelo menos nos cinemas. Então, eu não sei exatamente qual será o destino do Blade, mas eu acho que já era. A não ser que eles aproveitem esse momento para trazer o personagem numa grande participação dentro do Doutor Destino ou de Guerras Secretas e já formando um grupo de Midnight Suns, os Filhos da Meia-Noite, com o Cavaleiro da Lua, o Doutor Estranho, por que não? O Blade, o Motoqueiro Fantasma, esses personagens místicos da Marvel. E todos têm sua contraparte no MCU. Então seria muito legal ver isso, mas eu não acho que a Marvel vai fazer nada disso. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E continuando as notícias, a Paramount aproveitou um painel na San Diego Comic Con também para anunciar que a dupla responsável por Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes estará dirigindo, cuidando do novo filme de Star Trek, que desde Star Trek Sem Fronteiras, em 2016, não tem nenhuma produção cinematográfica da franquia. E os diretores, roteiristas Jonathan Goldstein e John Francis Daley estarão tomando conta de Star Trek nos cinemas. E eles deram uma dica de que será algo novo, que provavelmente estará no futuro. É uma direção e uma abordagem totalmente nova para a franquia. Uma história ambientada em um período ainda não explorado da linha do tempo, e sem a presença de personagens clássicos. Aí você pode pensar, será que eles vão levar por um caminho que só engloba os filmes, ou eles vão considerar a linha do tempo das séries da Paramount recentes? Porque se forem considerar as linhas temporais das séries atuais, eles teriam que dar um salto muito grande no futuro. Então, vamos esperar para ver. Torço pelo sucesso do novo direcionamento da franquia, porque é uma das que eu mais curto e uma das que eu mais acompanhei ao longo dos anos. Até hoje eu sou aficionado. Então, se elas estiverem em boas mãos, eu ficarei feliz. Não vejo a hora de ver um novo filme, porque a última leva na produção do J.J. Abrams foi muito bacana, foi muito legal, e acredito que Star Trek merece ainda novos e ótimos filmes. E na San Diego Comic Con ainda aconteceram outras coisas, como por exemplo o anúncio do filme Ebenezer e os Fantasmas do Natal, estrelado por Johnny Depp no papel do Ebenezer Scrooge. O conto de Natal é aquele que um camarada rabugento, não muito sociável, recebe a visita dos fantasmas do Natal passado, presente e futuro, encarando a sua própria falta de compaixão, a sua falta de empatia, a sua crueldade e o destino final que pode vir a ocorrer para ele. No caso, o filme focará muito mais no personagem de Scrooge do que dos fantasmas, aparentemente. O trailer já foi divulgado, a direção é do Ty West, da trilogia XXX. Tem também Andrea Riseborough, Sam Claflin, Ian McKellen, Trammell Tillman, Daisy Ridley e Rupert Grint. Só gente bacana no elenco. Eu boto fé nessa produção. Inclusive, o Johnny Depp esteve na San Diego Comic Con, caracterizado como personagem, no stand do filme, divulgando e conversando com os fãs. Muitos, a princípio, não perceberam que era ele, e quando foram se dar conta, já era tarde. Vamos curtir o trailer aí?
It's good to be back. To Uncle Scrooge. To Uncle Scrooge. Mr. Scrooge. Let go of me, I say to you, sir, Merry Humbug! Merry Christmas Humbug! and a Happy New Year. Humbug! Merry Christmas. Ebenezer e os Fantasmas do Natal estreia em 12 de novembro de 2026. Vamos esperar para ver mais uma grande atuação de Johnny Depp. E a Warner aproveitou a San Diego Comic Con para levar 3 atores lá no painel, e estavam lá os atores que farão o Hal Jordan, Guy Gardner e o Jon Stewart, os 3 lanternas de que se tem notícia que estão no universo do DCU. E ao longo do painel e das conversas com os fãs, foi divulgado o trailer. E nele podemos ver mais detalhes da série, que tem uma pegada de investigação, mistério, assassinatos, conspiração. E alguns jornalistas e críticos que tiveram acesso ao material da série julgam que ela vai enterrar a série da Marvel, Invasão Secreta, porque essa não soube lidar com uma conspiração alienígena, enquanto que em Lanternas parece que resolveram muito bem o tema e trouxeram uma série à altura do personagem. Tem rumores aí, né, sobre a morte de um personagem protagonista logo no primeiro episódio, mas eu acho que isso faz parte da narrativa da série. Não creio que o personagem vá desaparecer simplesmente no primeiro episódio. Eu acho que vai ter muito flashback ao longo dos episódios. E vai ser uma estrutura de passagem de bastão. Aparentemente, o Jordan está treinando o Jon Stewart para ser o seu sucessor. E, enquanto isso, tem a ameaça dos caçadores cósmicos, que nos quadrinhos já deram muito problema para a Lanterna Verde. Para toda a tropa dos Lanternas Verdes, para todos os heróis do universo de si e para todos os povos do universo. Então, eles podiam assumir formas humanas, se disfarçar, viver e se esconder entre a população da Terra. Isso foi visto em Millennium, uma saga do finalzinho ali dos anos 80, em que era mostrado que os caçadores cósmicos estavam escondidos entre a população da Terra, inclusive disfarçados como heróis, disfarçados como amigos e pessoas muito próximas a personagens que nós gostamos, como, por exemplo, o Comissário Gordon era um caçador cósmico, o Soviético Supremo da Liga da Justiça Internacional era um caçador cósmico. E isso abalou as estruturas do universo de si. Depois eles foram reintroduzidos nas aventuras do Lanterna Verde, escritas pelo Geoff Johns e desenhadas pelo Ivan Reis, o nosso querido Ivan. E trouxeram também caos, destruição e morte. E foi explicado um pouco melhor sobre suas origens, sobre os seus objetivos. E agora na série nós vemos, inclusive, que eles vão dar muito trabalho para os Lanternas. Tivemos um vislumbre do Sinestro, que está aprisionado. Eu não acho que isso vá deter o personagem, eu acho que ele vai aparecer bastante. Não sei se ele continuará preso, se ele escapará. Pode ser que tenhamos a tropa dos Lanternas Amarelos, a tropa Sinestro. Então, eu acho que a produção vai surpreender. Pelo menos eu estou torcendo muito para que sim.
Então, em breve, teremos notícias. Agora, em agosto, estreia a série na HBO e vamos esperar pelo melhor. What the fuck? It's time to get up, Junior. So, you're a space cop. No, I'm just being trained. All right, new lesson. Take the ring and fly. Just fly. I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that? You're the backup quarterback. For now. What do you think is going on? It's no accident we're here. These victims are gonna end up being alien. Based on what? I have a feeling. He has a feeling. I think this is more than just a feeling. This is a threat no one's ever seen before. What do you know about manhunters? Where'd you hear that word? Manhunters are the most dangerous beings to ever exist in the galaxy. And it could take the form of any species. So it could be anyone. He's gonna send an army to put you down. Do you resent Hal Jordan? The ring's always been mine. Jordan's just keeping it warm. Sinestro. You don't really believe he's your backup, do you, Hal? No. Let's say what he actually is. My replacement. Brightest day and blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. How about a beer? Evento. E a CCXP anunciou mais 2 convidados de peso para o seu Arts Valley. São eles Ram V e Evan Kagel. Ram V é um escritor muito famoso no meio dos quadrinhos americanos, que inclusive ele tem as séries As Muitas Mortes de Layla Starr publicadas no Brasil e Novos Deuses. E também tem a HQ Sabores Raros, é um roteirista muito querido pelos fãs, nasceu em Mumbai, na Índia, atualmente ele reside em Londres e ele está escrevendo quadrinhos há cerca de 10 anos e já passou pelos quadrinhos da DC, da Boom Studios, ele tem material lançado pela Devir, pela Panini e pela Dark Side Books, e atualmente teve a série dos Novos Deuses lançada e fazendo muito sucesso, inclusive com a participação do desenhista Evan Kagel, que é oriundo do universo de animação, do videogame, se tornou um capista de respeito pelas editoras, admirado pelos fãs, e estreou nos quadrinhos com a série dos Novos Deuses, escrita pelo Ram V. Então, ambos estarão formando dupla no Arts Valley e os fãs poderão levar quadrinhos para serem autografados por eles. E a DC saiu com a sacola cheia na premiação do Eisner Awards de 2026. Eu vou ter até que ler a lista, porque são muitos os prêmios. Melhor volume único, Absolute Batman 2025 Anual 1. Melhor série contínua, Absolute Batman. Melhor série limitada, Absolute Martian Manhunter, Absolute Caçador de Marte.
Melhor antologia, DC Pride 2025. Melhor reimpressão, Superman's Paul Jimmy Olsen. Melhor autor artista, Jamal Campbell, por Zatanna. Melhor artista de capa, Javier Rodrigues, que também é de Absolute Caçador de Marte. Melhor colorista, Jordi Belair. Melhor letrista, Hassan Otsmani El-Haour. E a Marvel saiu com apenas um prêmio, e ainda assim dividido com outra editora, que é a melhor publicação para leitores iniciantes, All the Hulk Feels, lançada em parceria com a Abrams Fanfare. Essa premiação, ela evidencia o quanto a DC está dominando o mercado atualmente, principalmente com as séries do universo Absolute. É fato que de cada 10 títulos que estão na lista dos mais vendidos, pelo menos 8 são da DC. Isso já faz um bom tempo. A Marvel, acho que teve um grande momento quando o Jonathan Hickman estava tomando conta dos X-Men, mas isso já faz uma cara de tempo. E ela não conseguiu se recuperar desde então. E tem lançado séries que não têm agradado aos fãs, não tem trazido nada de legal, não tem contribuído com nada. E ela tem reunido alguns autores bons para tentar dar um novo salto, mas até o momento isso não aconteceu. Já a DC se consolidou nos últimos anos como um grande polo criador e inventivo de novas séries, novos conceitos, e tem funcionado muito bem. Então, está na hora da Marvel reagir. Mas enquanto isso, nós vamos curtindo os lançamentos que a DC tem mostrado que estão, absolutos. Eu precisava fazer esse trocadilho. E falando em Marvel, a Casa das Ideias anunciou que vai voltar a publicar histórias inéditas de Indiana Jones, o arqueólogo e herói, pau para toda obra, baseado em quadrinhos e literatura pulp. Durante o painel da Lucasfilm na San Diego Comic Con, foi anunciado que o personagem ganhará uma nova minissérie a partir de dezembro, escrita pelo Jason Aaron, que já escreveu para Marvel, Thor, teve a minissérie Pecado Original e vários outros títulos da Casa das Ideias, inclusive Vingadores. E será desenhada pelo Aaron Kuder. São 5 edições previstas, né? E chamará Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, dando início a uma nova fase das aventuras do arqueólogo dentro da Marvel. Lembrando que durante a década de 80, Indiana Jones já foi publicado pela Marvel, teve uma série não tão longeva, mas chegou a ser marcante para os fãs, e inclusive nós noticiamos não faz muito tempo que a Marvel está resgatando essas histórias em 2 volumes luxuosos em capa dura. Vale a conferida. E a editora, inclusive, divulgou 2 capas, uma de Alex Ross, para a primeira edição, e uma capa variante por Brian Hitch. Agora é esperar e torcer para esse material sair também no Brasil. E faleceu tragicamente a atriz Kaylee Hottle, que estreou em Godzilla vs. Kong e também retornou na sua continuação. E ela era deficiente auditiva desde a infância, vem de uma família toda que tem há 4 gerações integrantes da sua família, do seu núcleo familiar com essa mesma deficiência. Foi um acidente de carro, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Deixa para trás uma carreira em ascensão e uma representatividade que conquistou com seu talento, sua simpatia e sua graça. Deixamos as nossas preces à família e as nossas condolências. E também houve a despedida do saxofonista Plas Johnson. Ele, junto do compositor Henry Mancini, criou um dos maiores temas do cinema e da televisão, reconhecido em qualquer lugar, a qualquer momento. Sabe do que eu estou falando? Escuta só um pouquinho. Sim, ele foi o responsável pelo solo de saxofone da trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Isso o marcou para toda a sua vida. A confirmação do falecimento de Plas Johnson foi feita pela sua família, os seus filhos Eric Johnson e Stephanie Oliver,
em entrevista ao jornal The New York Times recentemente. Ele faleceu no dia 22, aos 94 anos. Deixa para trás uma carreira em que se destacou em trilhas sonoras de séries como The Monkees, o tema da Pantera Cor-de-Rosa e várias outras apresentações em clubes de jazz, discos e participações em gravações de outros cantores e compositores. Bom, essa foi a nossa edição do Planeta Semanal. Gostaria de avisar a vocês que estamos nos últimos dias da campanha de pré-venda de Welcome to Springville. Segue aí a capa, a sobrecapa e algumas páginas dessa HQ espetacular de faroeste, criada por Giancarlo Berardi, Ivo Milazzo e Renzo Calegari. Se você curte faroeste, esta é uma boa pedida, uma edição especial com capa dura, papel offset, formato 22x30, totalmente colorida, e contém todas as 11 histórias criadas por essa equipe de autores. Anteriormente no Brasil, ela foi publicada em formatinho na revista Histórias do Faroeste, em preto e branco, e ela não atingia a grandiosidade da arte desses autores. Agora a gente está reunindo num álbum de luxo especial, com todas as histórias, e você vai poder conhecer personagens fascinantes com roteiros muito, muito cativantes. Não perca essa edição, a campanha vai até o dia 31 de julho. Se eu fosse você, eu corria. E esse foi o nosso Planeta Semanal. Nos vemos na próxima semana. Até!